Vamos falar de ancestralidade? Tivemos aí essa semana o finados, né? Para algumas bruxas tiveram o Soen também, as que praticam a Roda Norte. Então é uma semana aí que a galera se volta muito aos ancestrais, faz algumas rezas, algumas bruxas celebram o Dia de los Muertos, né? Aquela festa mexicana, de um ponto de vista mais latino e tal. E eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Se você não me segue, é Naida La Parma, vai estar aqui embaixo, onde as pessoas me perguntam como criar uma relação com os ancestrais, como criar um culto ancestral, o que que se faz, o que que pode, o que que não pode. Eu resolvi então fazer esse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência com o meu culto ancestral. Eu cultuo os ancestrais, eu não lembro quando comecei, porque para mim eles sempre foram a base de tudo, tanto que é o altar mais baixo que eu tenho, né? Tô sentado no chão, porque eu gosto dessa ideia de um altar muito ligado ao chão, à terra, à base, né? As raízes. Embaixo aqui eu ainda tenho o dos ancestrais da terra, aqui não vai aparecer, mas aqui embaixo tem os caboclos, tem o saci, tem a cuca, tem os espíritos da terra que me conectam ainda mais à terra em que eu piso, em que eu estou. Mas a gente já vai falar um pouquinho dessas classificações de ancestrais. Então, o culto ancestral ele é muito forte assim na minha prática e eu entendo os ancestrais como os espíritos mais presentes e próximos que uma bruxa pode ter. Por quê? Porque eles são conectados diretamente ao sangue daquela pessoa, às vezes não, às vezes é um ancestral mágico, né? Como aqui no caso eu tenho meus ancestrais da tradição férica, a tradição que eu sou iniciado. Só que eles são muito presentes por conta dessa conexão de sangue, ou por conta dessa questão mágica da arte, ou por conta de alguma outra coisa que você faz. E principalmente porque eles tiveram vida, né? Eles estiveram encarnados aqui, eles tiveram a vida deles e eles entendem como a vida na Terra é difícil. E por esse motivo, eles são os que mais atendem às nossas preces para as coisas cotidianas, para os nossos sofrimentos cotidianos, assim, porque eles entendem o quão difícil é essa questão, o quão difícil é viver, né? O quão difícil é essa luta, mas também eles ensinam o quanto é bonito também isso. E como a gente tem que aproveitar os melhores momentos, assim, etc. Então são os espíritos mais próximos que a gente tem, são os espíritos que mais ouvem as nossas rezas, as nossas preces, e são os espíritos que atendem mais rápido aquilo que a gente pede, porque eles tiveram vida e sabem como é complicado estar aqui. E eu percebo o movimento das bruxas de querer sempre falar o quanto é perigoso, de querer falar como é nocivo alguns ancestrais, porque, eles foram gente, então eles podem também causar mal, não sei o quê. E aí dá um exemplo lá do tio bêbado, que, ele era o caos, não sei o quê, só brigava, depois de morto ele continua assim, e aí ele vem pro seu círculo e papapá, destrói tudo. E eu não entendo muito dessa maneira. Eu acho esse ponto de vista até kardecista demais, em um sentido de que o espírito vai continuar bêbado do outro lado, vai virar um negócio negativo, e aí ele vai começar a rondar e vai virar um encosto. E, sabe, eu não tenho muito dessa questão com eles. E eu entendo que, de um ponto de vista de bruxaria, a partir do momento que você se coloca como bruxa que vai cultuar os seus ancestrais, só vão chegar aqueles perto de você que têm o mínimo de afinidade com o que você faz e que gostam daquilo que você faz. Porque muitos deles não eram praticantes de nenhuma feitiçaria, muitos deles eram cristãos e muitos deles também não gostam muito da nossa prática de bruxaria. Não se sentem confortáveis em estar junto nesse rolê, sabe? Então eu não gosto dessa ideia de que eles são ruins e que vão chegar a destruir tudo. Eu prefiro pensar que a partir do momento em que você começa a cultuar os ancestrais, só vão se aproximar aqueles que têm um mínimo de afinidade com você e que simpatizam com a sua prática. E aqui eu acho interessante pontuar algo de que muitas pessoas não têm uma base ancestral confortável de se trabalhar. A gente está falando sempre de um grupo específico de pessoas que tem aí um mínimo de contato com a família, mas a gente tem que lembrar que dentro da bruxaria também tem as pessoas mais marginalizadas ainda, ou então pessoas queer que não têm uma relação gostosa, uma relação familiar boa, uma relação que considera a base, né? E essas pessoas, elas podem cultuar os ancestrais também? Podem, até porque os ancestrais não são apenas aqueles mortos próximos da gente, né? Aqueles mortos que dos últimos anos foram os que morreram, sabe? Os últimos mortos da família. Não é só sobre isso. O culto à ancestralidade é um culto que liga todas as raízes embaixo dos nossos pés. Então, por exemplo, dentro da minha prática, os meus mortos
mais recentes não aparecem, eles não surgem, as minhas avós não surgem, meus avós não surgem. Quem surge na minha prática é uma trisavó pra cima, sabe? Uma trisavó que me inspira muito com a história dela de fuga da fazenda e que todas as vezes que eu tô me sentindo fraco, sem coragem, eu lembro da história dela, eu peço pra ela coragem. E é uma trisavó minha que surge. E a partir dela pra cima surgem outras pessoas. Então, às vezes também o culto ancestral ele é muito de cada bruxa e de cada pessoa. Às vezes aquele que você espera que chegue e se aproxime de você não vai ser aquele que vai gostar da sua prática. Às vezes vai vir um outro muito mais distante que você nunca ouviu falar. E é isso, sabe? É literalmente você descobrindo essas raízes e abrindo esses espaços de quem você é, de sustentar naquilo que você é porque eles foram, entende? Então, para essas pessoas que não têm uma relação boa e que não se sentem confortáveis em cultuar os ancestrais, eu diria para tentar cultuar aqueles que fazem mais sentido para você no momento, talvez os ancestrais da terra, talvez os ancestrais da luta, como no caso de, sei lá, uma pessoa queer que quer cultuar os ancestrais da luta, cultuar as travestis, as trans, cultuar as outras pessoas gays, lésbicas, bissexuais que vieram antes e que lutaram para abrir os caminhos para hoje a gente conseguir mais direitos e mais questões e mais espaços. Então você pode cultuar os ancestrais da arte, da bruxaria, da sua tradição, se você faz parte de alguma tradição, ou apenas aqueles ancestrais da arte que você admira, como pessoas famosas dentro da bruxaria que você tem uma certa admiração que já passaram por outro lado. Então tem aí uma gama de ancestrais que a gente pode cultuar. Na minha prática, eu cultuo especialmente os ancestrais da terra, e aí eu considero os espíritos da terra mesmo, os povos indígenas, os rios, os seres fantásticos da terra, Saci, Boto, Cuca, esse povo todo, que me conecta, que me enraiza na minha terra, e eu cultuo os meus ancestrais de sangue e meus ancestrais da arte. Esses são os 3 grandes grupos de ancestrais que eu trabalho. Especialmente os ancestrais da arte, que são quem me guia, são quem me aconselha, são quem para quem eu vou chorar, para quem eu vou, enfim, fazer todas as minhas questões. E também da família, meus ancestrais italianos são os que aparecem muito, os ancestrais espanhóis aparecem mais ou menos. E aí eu também tô nessa fase de descobrindo, porque é isso, né? O culto ancestral ele é uma grande descoberta o tempo inteiro. E às vezes vai ter momentos do ano em que você vai sentir que eles estão mais próximos, vai ter momentos que eles vão estar mais distantes, mas eles estão sempre com a gente, porque somos a soma de tudo que eles foram. Isso é sempre interessante de pensar. E aí algumas pessoas me perguntam como entrar em contato, como fazer alguma coisa com eles, e aqui cabe um outro adendo muito importante. A gente vive em uma cultura mediúnica muito forte de que a gente pensa de que os ancestrais só vão falar com a gente se eles aparecerem em espírito, ou se a gente sentir um arrepio, ou se a gente ouvir claramente ele falando no nosso ouvido, ou se a gente sonhar com eles, mas ancestral é algo que está no nosso sangue, está dentro da gente também. Eles fazem parte, eles compõem o nosso corpo de alguma forma, dentro dos nossos gestos, dentro da forma como a gente pensa muitas vezes, dentro da forma como a gente se comunica com os outros, dentro da forma que a gente prepara uma comida, dentro da forma que a gente faz a nossa bruxaria, as nossas rezas. Então os ancestrais, eles estão em muitos lugares na nossa vida e às vezes, principalmente nas muitas vezes, eles falam através do nosso pensamento. Então, às vezes, sei lá, você está em dúvida de um dia que tem alguma coisa te afligindo, uma angústia, e vem um pensamento que você acha que foi uma intuição, ou que você acha que só foi uma iluminação que você teve, e muitas vezes pode ter sido um ancestral, te dando uma dica, te dando um conselho, te dando força. A gente tem uma questão de sempre querer o magnífico, né? De sempre querer a experiência mais foda possível, mas a gente esquece que a bruxaria ela é esse jogo cotidiano de você com os espíritos, sabe? Essa coisa simples, natural, que flui, que é espontânea também. Então os ancestrais eles falam muito através do nosso pensamento, muito, muito, muito. Acho que é o principal veículo de comunicação nossa com os ancestrais e que não precisa ser mediúnica, é só uma questão mesmo do nosso fluxo próprio de pensamento que às vezes entra ali com algum conselho deles, entra com alguma sugestão deles, com alguma dica e que a gente nem percebe. Existem também alguns oráculos que podem responder questões sobre os ancestrais. Eu tenho meu oráculo de ossos aqui, inclusive eu faço consultas com esse oráculo, eu cobro R$ 80, 1 hora de consulta. E aqui nesse oráculo a gente consegue ver questões dos ancestrais, quem está mais perto, o que ele quer de oferenda, se ele quer culto,
o que ele está querendo passar nesse momento. Eu atendi bastante pessoas com esse oráculo nas últimas semanas e foi muito interessante essas questões. E aqui atrás tem uma pombagira, e eu acho interessante também falar. Eu já fui de terreiro, e eu considero os espíritos que eu incorporava como ancestrais, ancestrais da terra. No caso, a pombagira é uma ancestral de sangue minha. Ela é da minha família, ela faz parte da minha família. Então ela tá aqui também no meu culto ancestral, sabe? Esses espíritos, eles também fazem muito parte do nosso culto, fazem parte da nossa trajetória e também me inspiram muito. Ela é é um dos espíritos mais próximos que eu tenho. Então aqui tem ela, atrás desse quadro também tem o Preto Velho, Pai João de Angola, que era um preto velho que eu recebia. Ele não é da minha família, mas ele é um ancestral da terra, porque eu sou campineiro, e Campinas teve uma história muito grande de luta negra e de escravidão. Então, o Pai João de Angola, ele é um espírito literalmente aqui da terra, que veio e que assumiu um lugar de ancestralidade minha da terra em que eu nasci, porque eu sou campineiro, eu nasci aqui. Então, esses espíritos ancestrais, eles vêm de muitos lugares, eles podem ser cultuados de muitas formas, mas o classicão, para se começar a cultuar os ancestrais, é uma vela branca, um copinho de água, uma taça de água e um cafezinho. O meu tá por aqui atrás, não dá pra ver muito bem. Esse é o clássico. Por quê? A vela branca tem essa questão do branco pra gente, né? Culturalmente, o branco ele é uma cor ligada muito aos ancestrais. A água, porque a água ela é o elemento da vida. E eu gosto muito de lembrar um mestre juremeiro que uma vez me falou que onde tem água tem vida, então por isso que nos altares se tem água. E também por uma questão muito óbvia, muitos dos nossos ancestrais tiveram que cruzar o oceano para chegarem aqui. Então a água como também a ponte que faz essa conexão direta do mundo dos ancestrais com a nossa terra. É também pela água que a gente na bruxaria fala que é o caminho dos espíritos, né? O elemento ligado aos sonhos, à intuição e aos espíritos. Então a água ela é um elemento principal do culto ancestral. A água vela. E aí o cafezinho, porque, gente, que ancestral que não gosta de café? Quem que não gosta de café, né? Principalmente aqui no Brasil, que o café ele foi um elemento extremamente importante para os nossos ancestrais. Muitos conseguiram dinheiro em fazendas de café, trabalhando de uma forma escravizada, mas ainda assim fazendo do café um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu sustento e vivendo em prol dele. Então o café, além de um símbolo que a gente gosta de tomar, é também um símbolo de luta para muitos dos nossos ancestrais, que foram aí escravos ou que tiveram que trabalhar de uma forma muito igual à escravidão em fazendas de café. E que fizeram do café o começo da sua vida aqui na terra do Brasil, o começo da sua vida financeira aqui, e que conseguiu construir um pouco daquilo que depois gerou aí a vida financeira da família, que conseguiu fazer algumas coisas para a família para chegar a gente hoje. Então o café ele é um elemento importante, não só porque a gente gosta, mas por uma questão histórica também, para os nossos ancestrais. Fora isso, alguns vão pedir cigarro, alguns vão pedir bebidas, pinga, alguns vão pedir outras coisas. E o contato, ele tem que ser o mais natural possível. Acende a sua velinha, coloca a água, coloca o cafezinho e conta do seu dia, sabe? Conta como que foi seu dia, conta as suas aflições, conta a fofoca da família, eles adoram ouvir fofoca. Conta que, ai, sei lá, a tia votou no... sabe? E que você tá decepcionado. Conta que você brigou com todo mundo da família por causa de política. Conta da sua vida, conta o que você deseja, conta aquilo que você espera, conta de coração aberto, o que você quer desses ancestrais, sabe? Eles não estão lá para servir a gente o tempo inteiro, mas eles estão lá para sustentar a gente, porque eles são as nossas raízes. Então, para começar, velinha branca, água, café e fofocar com os ancestrais, conversar com os ancestrais. Depois disso, você vai percebendo que você vai ficando muito mais próximo deles e que eles vão vindo muito mais forte, porque quando a gente alimenta um espírito, quando a gente dá energia vital para esse espírito através de vela, de oferenda, de comida, eles ficam mais fortes, eles têm energia suficiente para atuar pela gente e pela nossa causa. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que esse vídeo possa ter inspirado vocês a também cultuarem seus ancestrais e que eles tragam a força para vocês, que os seus pés encontrem o caminho e que o caminho encontre os seus pés.